O Lugar Silencioso 2 é uma continuação do filme de mesmo nome que dá prosseguimento, né, à tentativa da família Abbott a sobreviver, ou melhor, de sobreviver naquela realidade apocalíptica onde qualquer som pode custar a vida dos envolvidos na situação. A direção e o roteiro é de John Krasinski, mesmo do filme anterior, que aqui também reprisa rapidamente o seu papel, né, no elenco. Falando do elenco, voltam aí a sempre excelente Emily Blunt no papel da matriarca, além dos jovens Noah Jupe e a Millicent Simmons como fazendo aí os filhos. O Cillian Murphy entra pro elenco e, por ser um ator que sempre viveu personagens bem dúbios ou com tendências más, digamos assim, a sua atuação soma bastante para a proposta de ter tensão em tudo que envolve essa nova trama aí do filme. A maioria dos pontos positivos desse filme são praticamente os mesmos pontos a se destacar no seu antecessor. Como se trata de uma continuação direta, muitas vezes parece um filme só, né? O que reflete a boa qualidade do anterior, obviamente, mas que também evidencia um pouquinho a falta da boa novidade, né? Aquela novidade que o primeiro filme inegavelmente tinha, né? E que soube trabalhar muito bem esse fator surpresa. Nada que diminua a qualidade desse projeto em questão, mas é um preciosismo e mesmo assim vale ser apontado. Tudo isso, gente, para dizer que seria bem interessante você revisitar a minha crítica de Um Lugar Silencioso 1. Combinado? Tá aqui na descrição. Como a continuação não parecia tão prevista assim, o roteiro do segundo filme, ele precisava buscar um fato novo. Mais do que isso, ele precisava mostrar uma maneira diferente de abordar esse fato novo, né? Mas, obviamente, sem perder a essência da história anterior. O fato da vez é em como a nova geração, ou seja, os filhos, né, precisam rapidamente entrar na aceitação desse mundo, né, dessa realidade. O filme é o tempo inteiro a passagem de bastão entre personagens. Se no primeiro filme vimos um pai e uma mãe fazendo de tudo para que os filhos conseguissem prosperar, mesmo que nada tivesse ajudando isso a acontecer, agora é a vez deles identificarem essas lacunas e de fato as preencherem, sem esperar que outros os coloquem lá. Esse novo objeto de trabalho do roteiro garante muita dinâmica para uma história relativamente pequena. O filme basicamente tem 2 atos, né? É daqueles filmes que começam pela metade, digamos assim. Isso já dá cabo para a filha mais velha decidir resolver a situação na qual ela está inserida, ou seja, continuar com o legado do pai dela, que era um homem completamente submerso na sobrevivência daquele mundo, muito resoluto no desejo de resolvê-lo, ou de pelo menos melhorá-lo. A filha entende isso, abraça essa herança e segue uma jornada muito própria, muito sua, mas que acaba resvalando em toda a trama com muita força, e isso de modo muito imperativo, o que faz a personagem ser alçada como a grande protagonista da vez. Se a filha transparece o pai, o mais normal seria então o filho transparecer a mãe, digamos assim. Acontece. O jovem cuida do seu irmão mais novo e tenta, ora de maneira inteligente, ora de maneira mais agressiva, mais direta, resolver os micro conflitos que o contexto o impõe. A riqueza da jornada está em perceber como, primeiramente, ele parecia acuado, meio que aceitando certa mediocridade, mas aos poucos vai ganhando força a percepção de que ele é quem deve se colocar à frente das situações. Com isso, o filme vai sendo alavancado, né? O clímax do filme vai se firmando cada vez mais. É um clímax que começa literalmente na metade do filme, então ele precisava desses elementos logo resolvidos para chegar com um final bem forte. A criatividade do roteiro resvala muito bem em como Um Lugar Silencioso 2 construiu as suas tensões. O texto, primeiramente, fragmenta os núcleos para a gente ficar absorvido por aquilo dali, e ele consegue fazer. De um lado, temos uma protagonista que anda literalmente no campo aberto do caos, e do outro, um protagonista que vive o campo fechado dessa realidade. A fotografia usufrui muito bem dessas diferentes características da história, ora apostando numa câmera mais aberta que lida bem claramente com o monstro, né, com a ameaça, criando muitos planos gerais no núcleo da menina, né, da garota, e ora aposta em planos mais íntimos e até mais claustrofóbicos no núcleo lá do garoto, do seu irmão, onde lá não nos é permitido ver o cenário tanto assim. O oxigênio, ele vira um empecilho, ele vira um conflito muito presente aqui, em um contexto que já é lotado de empecilhos, né? E os planos acompanham esse problema ao colocar o espectador literalmente amassado nas cenas mais tensas de um núcleo ali muito específico. Então é um trabalho maravilhoso, né? E o bonito dessa fragmentação mostra
explora em como, apesar de distantes, tudo tá interligado. A ponta solta da família que jamais volta a se encontrar é inclusive bem importante para deixar esse filme tendo a clara necessidade, agora sim, a clara necessidade de uma continuação. Afinal, ficar mais um pouco nessa história não é nenhum problema, muito pelo contrário, parece até interessante, apesar de ser um mundo bem estranho. A forma como a montagem faz todos esses fragmentos virarem uma coisa só, mesmo fisicamente tão distantes, né, tão longe um do outro, é onde reside um dos principais ouros do filme ali. A tensão sobe, as amarras da história se soltam, de um lado a irmã sofre para resolver uma situação, do outro o irmão e a mãe tentam ao máximo proteger o membro mais novo da família e também sobreviverem àquela confusão. A solução de um lado reverbera do outro lado, a glória de um pode ser vista claramente influenciando a glória do outro também, e aceitando o ritmo, né, aceitando a imposição da escalada que essa história pede, não tem como respirar normalmente com o terceiro ato tão frenético, tão impactante. O que prova que nem sempre uma continuação caça-níquel para no lance do caça-níquel, né? Para na necessidade de ganhar dinheiro. Um Lugar Silencioso 2 vem por conta disso, é fato, só que tem muito coração. Sempre tá acontecendo um problema, então o som definitivamente não descansa e ele surge novamente como um catalisador, né? Um personagem importantíssimo para uma história que desde o título já trabalha essa intenção. É imprescindível assistir esse filme com um bom fone de ouvido e com o volume levemente exagerado para que tanto os sustos quanto esse design sonoro façam bem o seu trabalho, né? Reverberem bem na cachola, digamos assim. Uma falta que eu sinto é em como o texto não conseguiu dessa vez trabalhar cenas marcantes nos momentos mais de baixa. O filme anterior fez isso muito bem, por exemplo, o pai mostrando ao filho um local de refúgio ao pé das cachoeiras, né? E dali começando uma ação non-stop absurda. Mas enfim, como eu disse antes, o fator surpresa ele não existe mais. E o roteiro ele sabe muito bem disso, então ele abre mão de tentar achar isso que eu tô reclamando e quase ignora esses momentos mais de baixa tensão, digamos assim, ao passo que busca construir um clímax bipartido entre dois cenários com suas complexidades bem distintas e com ritmos parecidos, apesar do tom estar um pouco diferente. Então, enquanto o núcleo tá fazendo zoada, digamos assim, o outro núcleo está calado. Enquanto o núcleo tá numa tensão média, o outro núcleo tá frenético. Então, cara, isso compensa esse probleminha que eu trouxe, mas aí é meu estilo. Ainda sinto falta de impacto nos momentos de baixa. O filme é outro grande acerto da direção e do roteiro do John Krasinski, e o saldo, cara, no final é bastante positivo, gente. É um belíssimo filme, não é gigante quanto o primeiro, porque, enfim, de novo, mais uma vez, tem o fator surpresa, mas é um belíssimo filme, muito acima da média de vários outros. Obrigado por chegar até o final. Verifique se você está inscrito. Peço também um like para ajudar na divulgação e finalmente uma olhada no botão de Seja Membro. Lá tem 2 planos com preços bem baixos, mas que influenciam bastante para que eu continue esse trabalho. Um forte abraço em vocês, até o próximo vídeo e tchau.